Começamos? Boa noite. Bom, nesses três encontros eu vou apresentar para vocês, desde uma certa perspectiva, o diagnóstico que Lacan faz dos impasses, o diagnóstico e a proposta que Lacan faz para os impasses da formação do psicanalista. Vou deixar para o momento do diálogo que a gente considere a atualidade desse diagnóstico, sim? E a gente possa conversar sobre isso. Eu me encontrei com essa temática em função de um desdobramento da minha pesquisa que trata sobre as diferenças na obra de Freud e Lacan. E aí me encontrei com esse tema, pensado em princípio, e decidi compartilhá-lo com vocês basicamente por dois motivos. Primeiro, porque eu acho que é uma parte, um fragmento do pensamento de Lacan apagado, assim como tantos outros tantos fragmentos da obra de Lacan que estão apagados, eu diria censurados, da formação do psicanalista. E o segundo motivo, porque me parece que é atual. Essa é a aposta. E não é porque seja de moda, porque é problemático que seja atual, porque é um diagnóstico que tem 60 anos. Se continua atual, alguma coisa não está muito boa, eu diria. E à medida que a gente pense um pouco sobre isso. A última comprovação da atualidade desse diagnóstico a tive com a divulgação do cartaz. Porque algumas pessoas, várias, mais de 5 analistas que eu considero muito, são meus amigos, me fizeram a observação que era demasiado forte a chamada. E, bom, eu digo, as únicas palavras que eu coloquei no cartaz são as palavras de Lacan. Todas as palavras que estão no cartaz são significantes utilizados por Lacan há mais de um século. E então passou o maio de 68, movimento feminista, movimentos antirraciais discutindo os privilégios dos brancos, redemocratização da sociedade brasileira, SUS, greve de caminhoneiros, e ainda assim é forte. Eu digo, bem, mas já estava a apresentação, já estava feita, não tirei nada, mas se acrescentei duas citações para tentar lidar com esse significante forte. Então, a primeira citação que decidi incluir, graças a essas observações, é uma frase de Lacan que, quando faz o diagnóstico, disse: comprometido até o limite do possível com a história em ação da psicanálise, diremos aqui coisas que só hão de parecer ousadas, caso se confunda preconceitos com a coisa relevante. Então, digo assim, a não confundir coisas ousadas, fortes, com o relevante. Essa é a advertência que faz Lacan. E, bom, página 459 dos escritos, função, essa é a situação da psicanálise e formação do psicanalista, 1956. E aí onde ele faz o mais forte do diagnóstico. Eu vou utilizar nessas três apresentações, desde o 53, texto do 53, até o 80. Sim? Mas esse diagnóstico mais forte é do 56. Bom, vocês sabem que há um consenso raro, estranho, mas há um consenso na comunidade analítica que os pós-freudianos introduziram um desvio da verdade freudiana. Lacan chamou desvio dos pós-freudianos, deterioração do discurso freudiano ou pane. Sim? Não sei se dá risada, mas eu entendi tudo com a palavra pane, quando li o texto de Lacan em português. Eu digo, o que é pane? E aí Filipão,
técnico da seleção brasileira, disse em 2014 o time sofreu uma pane geral. Eu entendi tudo. Digo, Lacan Freud tomou de 7 dos freudianos. Foi o 7-1 da Alemanha. Maravilha. Ficou bem claro para mim. Então, época de Copa. Essa é a parte ousada do argentino, mas não é relevante. Sim. Bom, e como caracteriza Lacan esses desvios? Basicamente, os agrupa em 3. São desvios da teoria e da técnica, da teoria e da prática. Disse que há uma prevalência da função do imaginário, basicamente a causa das análises de crianças e das pesquisas pelas estruturas pré-verbais, claramente uma crítica a Klein e Anna Freud. Outra maneira de caracterizá-las são as relações libidinais de objeto, a teorização sobre as relações libidinais de objeto e a importância dada à contratransferência ou à relação dual da análise didática. Essas são as 3 formas que Lacan agrupa e o traço comum delas nada mais é que um abandono do campo da linguagem e da função da fala. O projeto lacaniano, que vai dos 53 até os últimos dias da vida dele, é basicamente fazer uma crítica assídua e sistemática de todas as noções psicanalíticas a partir de reintroduzi-las no campo da linguagem. Mesmo que alguns pós-lacanianos digam que não. Mas eu sostenho essa posição que Lacan continua desde os 53 até 80 com a mesma pesquisa, o mesmo projeto, programa de investigação dele. Mas a gente não vai discutir hoje, mais ou menos acordo nisso. O que eu queria perguntar para vocês, se vocês sabem por que se causou, por que se provocou esse desvio da verdade freudiana. Porque a gente já sabe como caracterizou Lacan, isso mais ou menos não faz problema para nós, sabemos que é um desvio, todo mundo diz, sim, houve um desvio. Ora, por quê? Alguém pode me responder? Alguém sabe por quê, ou por que Lacan disse? Qual é a explicação? De que, não como, não essa, como acabei de dizer, essa forma que ele caracterizou, mas por que houve um desvio da verdade freudiana? É uma pergunta. Sim, a gente está pensando. Pense. Não tenha medo que não vai revelar o final do filme, revelar o truque do mago, nada disso. Um pouco que a gente viu na abertura de vocês, vai falar do horror, né, que se tem mesmo do desejo. Né? E com isso se tende a amenizar, né? Horror ao desejo. De outras formas. Né? Mais alguém? Por outro lado, eu acho que o cientificismo também, uma tentativa que Lacan também faz, né? Mas assim, uma tentativa de capturar um discurso positivista, científico, e um ideal adaptacionista mesmo. A sociedade americana se oferece como modelo. Isso aí. Chutou. Tá. Temos 3. Mais alguém? O que mais forte para mim, eu acho, assim, é a questão do ego do analista, né? Que se faz presente. Mas você sabe a causa? A pergunta é, isso é um modo. A pergunta é a causa. Por que isso é assim? Por que aconteceu? Eu fiz a pergunta para 50 colegas. Nenhum soube. Chutou algumas coisas também, mas nenhum. Eu acho que o próprio Freud também tem margem a isso. Agora, o interessante que eu queria trazer para você, eu também não sabia, viu? 5 meses antes de me fazer a pergunta, não sabia. Sim? Mas aí eu fiz a pergunta, aconteceu, perguntei, digo, por quê? Houve esse desvio. Eu imaginava que não ia encontrar Lacan, que ia trazer uma coisa novedosa para pesquisar, investigar, mas não. Lacan respondeu. Foi um milagre. E de forma clara e concisa, em textos que eu já tinha lido mais de uma vez. Surpreendente.
Digo, a força da pergunta, né? É surpreendente. Lacan dá dois motivos que são claríssimos. Um, disse por causas externas à comunidade psicanalítica, e dá algumas indicações muito vagas e não entra. Poderíamos chamar de causas sociológicas, se alguém se interessar, pesquisar, campo aberto, novo, ninguém disse muito sobre isso. Causas sociológicas, um pouco o que você trouxe. Mas ele disse que há outros motivos que são intrínsecos à comunidade analítica, e Lacan desenvolve um bom diagnóstico sobre isso. E é super claro, página 475, eu já tinha marcado sublinhado em 3 cores, pelo menos. Não sabia. Página 475, Lacan disse: pois o erro teórico que apontamos na doutrina, os desvios, coloca-nos na falha do ensino, que lhe corresponde reciprocamente. E na página 244 dos outros escritos, na ata da fundação da sua própria escola, a Escola Freudiana de Paris, disse: assim, a psicanálise fica por demais à espera, e os psicanalistas em posição por demais inestável para que se passa a desatar a suspensão em outro lugar que não no próprio ponto onde eles se desviaram, a saber, na formação do psicanalista. Então, 2 frases super claras, onde Lacan está associando que o desvio dos pós-freudianos não tem a ver com uma geração, senão tem a ver com a estrutura do ensino, ou seja, como se ensina a psicanálise, como se transmite e como se forma os psicanalistas. É recíproco, correlativo, e nesse ponto é que se desviaram. Isso é, a meu ver, uma ideia super potente, porque isso permite, por exemplo, não pensar que é uma geração de pouco talento. Por exemplo, eu estou imbuído da Copa do Mundo, viu? Me perdoe, são todas metáforas de Copa do Mundo, mas antes de chegar o Tite no Brasil, os jornalistas brasileiros falavam que era uma geração sem talento, há 2 anos, essa do Brasil. Depois que chegou o Tite, mudou tudo da organização da seleção, são talentosos, vão ganhar a Copa, vão ser hexa. Eu vou torcer, vou vestir a verde e amarelo. Bom, mas entendem? A gente já não pode dizer mais que é essa geração, porque nós pós-lacanianos temos uma ilusão que é como Lacan já falou dos desvios, achamos que ele já fez consciente ou inconsciente que nós já estamos vacinados disso. E que foram pós-freudianos que se desviaram. E como agora nós somos super lacanianos, não nos desviamos. Bom, Lacan disse que não tem a ver com uma geração, senão com uma estrutura de transmissão, uma organização institucional. Entanto, a gente repite essa organização institucional, pode aprofundar, renovar os desvios. Isso que eu vou proponer para vocês. Então, é interessante como Lacan caracteriza a instituição daquela época, a IPA, aquela que foi criada por Freud. Lacan vai dizer que é uma democracia à moda antiga, que acontecia nas instituições psicanalíticas, na IPA. Democracia à moda antiga é ateniense, democracia grega, quer dizer, só mestres e senhores. Depois eram escravos. Então, uma democracia de mestres, particular, né? E, então, que está composta por um único grados, um único grado de hierarquia, que ele disse para poder ser mais particulares, não vamos chamar de mestres e senhores, chama de être suficientes. Suficiências, seres suficientes. Claramente uma indicação à satisfação das necessidades completamente satisfeitas, orgulhosos, arrogantes, a fatuidade, a presunção. Isso que está dizendo da classe analítica, da única hierarquia analítica. Não confundir o ousado com o relevante.
E vai dizer que eles faziam uma seleção, um recrutamento de analistas, sobretudo nas universidades de medicina. Hoje, se vocês querem atualizar, a gente vai discutir a atualidade, mas só para introduzir, se faz nas universidades de psicologia, mas da época de medicina, e que era o modo em que estas pessoas ingressavam na comunidade analítica era via análise didática. Havia uma lista de analistas com o qual você teria que se analisar para o tripé freudiano: formação, supervisão e análise. E essa análise era com as suficiências. Você não podia se analisar. Vamos analisar com Martin Mesa. Mas ele faz parte dessa lista da suficiência? Não, então não é análise didática. E Lacan caracteriza esse modo de entrar na comunidade como um modo iniciático e autoritário. Eu fui atrás, ele não dá mais referências, mas há um texto freudiano de 1921, que é Psicanálise e Telepatia, que foi publicado pós-mortem, e Freud aí tenta pensar um pouco a relação do inconsciente com a telepatia, com a adivinação, e quando tenta pensar, ele faz uma comunicação reduzida, de fato não publica no momento, porque tem muito medo, e ele confessa isso, de que os psicanalistas se vejam afetados pelo espírito ocultista. Disse, bom, e para ele não seria bom, porque disse que os psicanalistas vêm da linhagem da ciência, e que as pessoas que estão com a ideia da telepatia e adivinação são ocultistas, essa é a denominação, e que eles, e a grande diferença é que essas pessoas acreditam, têm fé naquilo, nesse fato, e não vão procurar nem dar bola às contradições, não vão apurar a verdade, não vão admitir se os fatos desmentem a sua teoria, não vão querer progredir no conhecimento, senão que eles já aceitam que é a telepatia e pronto, e acabou-se. E vão tentar defender essa ideia e não se importam de qualquer fato que venha contradizer suas crenças. E vai dizer que o psicanalista não, que deveria ser o rigor científico de aceitar contradições, avançar nas ideias, progredir na busca da verdade. E então utiliza a palavra, diz, essa posição da telepatia, da qual Freud queria se livrar para a psicanálise, Freud utiliza a palavra suficiências. Eu acho que Lacan, não tenho como comprová-lo, mas me parece verossímil, porque Lacan leu muito toda a obra de Freud, e sobretudo esse texto de telepatia, onde Lacan disse, daí é que eu tiro, e daí onde se encontra mais fácil a formulação do inconsciente, que é o discurso do outro, desse texto, essa indicação lacaniana. Então, Lacan leu muito bem esse texto, e essa palavra suficiência talvez nos permita dar uma mais do que ele está chamando a essa classe. Ele vai dizer que essa suficiência não aceita a insuficiência, ou seja, a carência, a castração, e que então não vai chamar a uma outra classe, quer dizer, tem a classe da suficiência, tem que ter a classe, tem um mestre, tem um escravo, tem um empresário, tem um proletário, mas não vai chamar de insuficiência porque não há dialética na psicanálise, é única hierarquia. E vai chamar pelos signos que são reconhecíveis, aqueles analistas que estão nas instituições e que não fazem parte das suficiências, e os chama de petit sourire, que a tradução seria sapatinhos apertados, ou incomodados, constrangidos. Esse aqui é o signo visível. Eu acho que aí nas instituições se vê esse signo de constrangidos, de algumas pessoas meio assim, incomodadas com o que acontece, mas Lacan coloca petit sourire. E vai dizer que entre eles, a lei, que está fazendo uma descrição da comunidade, sim? E que entre eles o que impera é a lei suprema do silêncio. As suficiências não tem que justificar nada, não tem que demonstrar nada, é assim. E os constrangidos, que são analisantes desses analistas, não tem muito a perguntar.
e disse que só uma pergunta, ou seja, o silêncio que reina nas comunidades analíticas, que impera. Sim, 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 o real, o real. Beleza. E vai dizer que para fazer alguma pergunta sensata dentro dessa comunidade, teria que se ter o topete de uma criança que enxerga o rei nu. Para se imaginar fazer uma pergunta sensata. Uma clara referência a Christian Andersen, aquele dramaturgo dinamarquês, que é célebre pelos contos de fada, que escreveu As Roupas Novas do Rei. Alguém conhece? É maravilhoso, porque descreve a comunidade analítica como ninguém. Basicamente, conto rápido para quem que não sabe, tinha um malandro, a gente poderia fazê-lo mais pronto, assim, malandro carioca, baiano, que vai a outro reinado, e para ganhar a vida disse que é alfaiate, e como tem muito caô, consegue chegar até o rei, e o rei disse, bom, então faça um traje para mim. Cara, fazer o que se não sabe fazer nada? E disse, bom, eu vou fazer uma nova peça um novo traje que eu estou desenhando, e que é invisível, e que só os inteligentes podem enxergá-lo. Aí você, vamos, cara, trabalha 2 semanas no traje, e chega o rei e diz, bom, cadê meu traje? Aqui, nessa mesa. Não gostou? E o que vai dizer o rei? Não, sim, maravilhoso, meu traje que eu já vi na minha vida. Os aristocratas da ocasião exclamavam, suspiravam, né? Que belezura. E aí o rei decide, bom, vamos fazer um desfile para mostrar meu reinado, novo traje. E sai nu pelas ruas da cidade, com seu traje novo, e o público, as pessoas, rei, que bom, uma nova roupa do rei, lavado seu rei, que maravilha. E até que passa uma criança por aí, que não tinha nada a ver, e pergunta, por que o rei está nu? Bom, desse tenor é a ideia que Lacan está estabelecendo. Eu diria, sinceramente, que as novas roupas, as novas velhas roupas, seria nesse caso da psicanálise, seria, por exemplo, o real do corpo, o gozo mortífero, poderiam ser as novas roupas do psicanalista. Todo mundo as enxerga, todo mundo as vê, e ninguém sabe nada. Até porque Lacan não fala nada de gozo mortífero. Os psicanalistas, gozo mortífero. Isso acontece porque o gozo mortífero. Ninguém pergunta, o que é isso? Bom, a outra hierarquia que ele estabelece, diz, bom, mas se há silêncio e ninguém fala nessa comunidade, não pode ir adiante. Tem que ter alguém que fale. Faça um discurso. Ele disse, bom, esse lugar é uma hierarquia, é uma classe ilusória, não é real, não se pode ocupar, é apenas habitada, transitada, pelos aqueles psicanalistas que ele denomina como beatitudes. Eu gostei dessa frase que não pode ser ocupada, apenas habitada, porque marca assim, uma impossibilidade dialética. Por exemplo, o Guilherme Boulos, do MCT, não poderia trabalhar nessa comunidade analítica. Não tem nada que ocupar. É totalmente ilusória. Nem um Boulos poderia... Imagine o nível de... Se você acha que o Brasil está complicado, imagine a sociedade psicanalítica de então. Mas bem, ele disse que são essas beatitudes e que fazem uso da fala para mediar esse silêncio, mas que é uma fala que não dá em nada, porque reproduz o silêncio, porque evita as contradições, não quer se dispor com a suficiência, não vai apontar erros, não vai trazer alguma coisa meio de confrontos de teorias, quer dizer, não vai dizer o rei está nu. Então, é uma fala que, de alguma maneira, reproduz a mesmice, e ele os caracteriza, aí também, ridiculiza com a sátira de Molière, que Lacan gostava muito, que é o burguês fidalgo. Vai dizer que essas beatitudes são como o burguês fidalgo,
quer dizer, uma inexistência, porque ou você... O avarento? Não, o burguês fidalgo, esse é outro. Que também esse é muito bom, mas é outro. E também poderia ser para o analista, o avarento. Também. Aí a gente atualiza os psicanalistas nesse diagnóstico, mas por enquanto ele disse burguês fidalgo porque não existe. Você nasce burguês, você nasce cavalheiro, aristocrata. Uma maneira. Então é a maneira que mulher ridiculiza tanto um como o outro, as aspirações burguesas de ser aristocrata, aqui a classe média brasileira de ser classe alta, sei lá. Mulher seria muito bem-vindo hoje. E ele, além de categorizar essa inexistência de classe, ele disse que retira esse nome de beatitudes das seitas epicuristas e estoicas. O qual também é uma referência muito interessante, porque as seitas epicuristas e estoicas basicamente se caracterizavam por acreditar na ordem natural, nas leis naturais, uma ordem estabelecida, onde nada poderia se mudar. Então os caras se afastavam da sociedade, da política, e iam tentar procurar a felicidade lá na Chapada Diamantina, cultivando e fumando tranquilos, mas não envolvendo-se com as questões sociais. Bom, então aqui eu digo a segunda frase que eu introduzi por conta da significante forte, que é uma fala que Lacan traz de um analista dos Estados Unidos e que marca claramente o contraste do Lacan absolutamente subversivo, absolutamente crítico com a sociedade psicanalítica. E a brincadeira desse analista norte-americano, Lacan traz para salientar esse traço de pouco dinamismo e pouca democracia das sociedades analíticas, dizendo uma piada que conta esse norte-americano, e disse assim: a razão por que jamais atacarei as formas instituídas é que elas me asseguram sem problemas uma rotina que gera minha comodidade. Essa é a frase que o analista norte-americano traz a Lacan. Bom, então, algumas descrições a mais. Vai dizer que vai trazer uma fala do presidente de então da IPA, que eu não consegui saber quem é. Pesquisei, mas não sei quem foi esse presidente, mas que ele falou que o projeto da escola era produzir 100 psicanalistas medíocres. Foi dito assim. E Lacan brinca, dizendo que isso não é uma confissão de modéstia, número, e cita Marx, dizendo que isso se deve ao que está salientando a mudança de paradigma, da qualidade para a quantidade. E disse que a figura em que se pretende alienar ao psicanalista é a do técnico. Então, teríamos analistas técnicos desintelectualizados, digamos, operários, proletariado acrítico. Seria assim. Então, finalmente, vou acabar com essa descrição constrangedora da comunidade analítica. Vai dizer que nada mais a organização das comunidades analíticas compartilha a estrutura e a organização com a igreja, com o exército e com as organizações fascistas. Sim? Isso que Lacan disse. Textual. E que, basicamente, isso dá pela figura do líder, pela proeminência que tem a figura do líder, e que os egos dos analistas vão se identificar narcisicamente entre si e com a figura do ideal das suficiências, do ideal do líder. Que isso causa, evidentemente, provoca a uniformidade e também o ódio, né, que todos sabemos, do narcisismo da pequena diferença, que Lacan chama o terror conformista. Para mim, isso é absolutamente presente, não faço qualquer instituição psicanalítica, o narcisismo do psicanalista é Ave Maria, né? Meu Deus, Ave Maria. Todos são suscetíveis,
somos. Né? Ah, cuidado, se aparecer num cartaz assim, assado, se o Congresso alguém falou primeiro, depois, se eu tenho um lugar, se eu tenho outro, cuidado, aparece alguém. Não, é uma coisa, há brigas, os analistas o tempo todo. E a figura do líder? Toda instituição analítica tem um líder. Pensem, não vá muito longe, em qualquer lugar do mundo acontece a mesma coisa, mas pensem aqui na Bahia, nas instituições da Bahia. Toda 5 segundos, pensem. Pensaram? As 3, 4 instituições? Todas têm um líder. Dá para ver. Mas isso acontece em qualquer lado. Não falo da Argentina, porque vocês não vão conhecer, mas também. Sempre tem alguém que diz, aquele cara, aquele que? Fulano. Bom, Lacan disse no final, toda esta descrição tem vários efeitos, mas o que lhe importa a Lacan é basicamente que ele recolhe. E eu disse em 2 frases, eu posso sistematizá-lo, resumi-lo em 2 frases. Uma, página 493, também dos escritos, que essa organização faz perder a comunicação articulada e os debates indispensáveis para todo o progresso científico. Eu gostaria que, pelos próximos encontros, vocês salientassem progresso científico. Ele disse que faz perder. E desencoraja a iniciativa ao penalizar o risco e que faz do reino da opinião dos doutos o princípio de uma prudência dócil, onde a autenticidade da pesquisa, salienta a autenticidade da pesquisa, progresso científico, se embota antes de se esgotar. Esses são 2 efeitos, se você quer resumir uma frase, estagnação do pensamento analítico, estagnação do saber analítico. Aí, então, basicamente, dirá que o uso das noções freudianas é apenas vazio e formal, e que, então, se perde a verdade que esses conceitos veiculizam, porque a forma que se utiliza as noções é formal, e que nenhum analista coincide com outro mínimo da sua profissão, em qualquer caso ou em qualquer conceito. Isso é interessante também, é uma outra prova de atualidade, porque uma colega, uma amiga psicanalista daqui da Bahia, a gente discutindo um pouco, conversando sobre se a psicanálise é uma ciência, não é uma ciência, que relação tem com a ciência. O argumento dela, naquela época, para me dizer que não era uma ciência, é que você não encontrava 2 analistas que coincidissem sobre a leitura do mesmo caso. E não estava lendo Lacan. Ela não citou Lacan na época. Ela estava fazendo uma descrição, é baiana, da Bahia. É viajada, pode também incluir outros países, mas é da Bahia. E estava me sendo uma descrição atual. O que Lacan disse, nem eu sei. Eu, na época, não me senti feliz com a resposta que eu dei para ela, mas eu acho que até aqui, pelo menos, eu poderia avançar, com certeza vou voltar a falar com ela, e a conversar, mas até aqui eu poderia dizer, não é que a psicanálise não tem uma vocação científica, em todo caso é que os analistas fazem dela uma religião. Essa seria a resposta aqui. Qual? Essas 2 que você leu do programa. Quer que lê? Porque você leu parando para a gente pegar ele inteiro. Perder a comunicação articulada. São 2 frases diferentes. Uma é de Função e Campo. Função e Campo da Palavra, 1953, e outra é do... acho que é 56. Sim. Perder a comunicação articulada e os debates indispensáveis para todo o progresso científico. A lei que impera é o silêncio. E a outra é desencoraja a iniciativa ao penalizar o risco e que faz do reino da opinião dos doutos o princípio de uma prudência dócil, onde a autenticidade da pesquisa se embota antes de se esgotar. Bom, segunda pergunta. Enquanto vou 1-0, vou ganhando vocês. Agora, a segunda pergunta, vamos ver se vocês sabem. Qual é o motivo de tudo isso? Por quê
essa organização de igreja, de exército fascista? Por que essa estagnação do pensamento analítico? Por que essas suficiências? Por que esses constrangidos? Por que se produz isso? Não vale dizer a hipótese sociológica, porque dissemos que é uma via interessante, os motivos externos à comunidade, mas estamos enveredados pelos motivos intrínsecos à comunidade. Sim? Por que motivos intrínsecos se produz isso? Por que se organiza assim? Eu acho que não vamos saber, mas se alguém sabe, por favor. Então, Isidoro Ferri faz, inclusive, um novo meu da instituição, localizando Sim. em termos de instituição. Né? E aí, nesse novo meu, eu lembro que ele coloca que a instituição seria um lugar para se escrever, e tinha um campo tinham vários campos, que havia um campo a ser lido de algo. Mas essa é a proposta dele. Jugoso. Essa é a proposta dele para a instituição. Sim. Mas não é o motivo de por que se reproduz essa estrutura na instituição. Isidoro não fala isso. Fala o que ele propõe como modo de que o psicanalista deve fazer na instituição. Eu fiquei tentando articular isso, no sentido de que a instituição é um lugar. Sim, Eu acho dizer. que ela Também. esse é um lugar onde o psicanalista deve colocar o gozo que restou da sua análise pessoal. Né? É uma viagem dele, de Isidoro, mas tudo bem, é uma viagem que pode ser até boa. Mas o motivo que Lacan coloca para isso é o seguinte, ele vai dizer, isso acontece, essa organização se dá assim, porque há um real em jogo na própria formação do psicanalista. E as sociedades existentes, sociedades psicanalíticas, fundam-se nesse real. Super bacana, todo mundo gostou, estamos na moda, real, gozo, corpo, interior da pulsão. Eu sei que estou super no último Lacan, mas não, vou decepcioná-los. Mais uma vez, Lacan disse, esse real é o desejo de Freud. Negado sistematicamente e desconhecido. Página 249, por se alguém não acredita no que eu estou dizendo, e faz bem não acreditar. 249 da proposição, dos outros escritos, proposição do 9 de outubro de 1967, um grande texto que eu tentei fazer que tem alguma passagem e foi por água abaixo. Mas bem, estou dizendo aqui. Lacan disse exatamente que esse é o desejo freudiano, o real em jogo, de por que a organização da psicanálise se dá dessa maneira. Creio que Freud conseguiu o que queria. Uma conservação puramente formal de sua mensagem. Manifesta no espírito de autoridade reverente com que se afastam, ou com que se efetuam suas mais evidentes alterações. Desejo freudiano, Freud quis assim, traços autoritários, mensagem formal e provoca alterações. Isso, então já estou terminando e abro para a conversa. Parece uma história de palavra ordem. Isso. O Instituto Simbólico em nome da psicanálise é por aí. É por aí. Ele vai dizer, então, de onde ele vai se vaciar para poder dizer isso. Vai lembrar que em 1912, Freud se desentende com aquele que era seu mais bem conceituado psicanalista, além dele, Jung. E se desentende em função, todos sabem, da sexualização da libido,
tudo mais, e Jung cai por fora da instituição freudiana, da IPA. Vai embora. E cria, todos sabemos, a sua corrente. Parece que não há lugar para muitos dissensos nas comunidades analíticas, vão se reproduzindo. E Jung cria sua instituição, que, aliás, eu não sei por que aqui na Bahia, porque a Bahia tem todo o campo fértil para Jung ser muito mais do que já é. Não sei por quê. Isso certamente seria uma pesquisa maravilhosa, porque Jung não é mais forte aqui na Bahia, porque sociologicamente teria mais adeptos. Não, tem a instituição, é forte, mas para meu ver seria mais forte pelas condições sociológicas da Bahia. Mas, bom, esse é outro 500. Pode ser. Mas aí Lacan disse que em 1912 finalmente tem essa briga, e que isso é muito interessante porque o que acontece nessa briga para Freud é um anulamento de, por um lado, o desprezo que Freud sentia pela sua geração, pelos seus colegas. Não, você vai, sabe, é Pelé e você vai Garrincha. E Pelé disse, e agora jogo com quem? Bom, na época tinha todo mundo, mas vamos supor agora, Neymar, na Argentina, Messi. Freud era Messi, você vai, Agüero, amigo de Messi, e não tem com quem jogar. E Freud sentia que não tinha ninguém muito interessante, e então isso começa a lhe preocupar muito, aumenta o desprezo por seus colegas, e tem medo de que sua obra, seu filhinho, não consiga traspassar gerações, se conservar no futuro. Que todos sabemos o terrível desse desejo, sobretudo da psicologia do rico, quando cria o império e acredita que o filho não consegue dar conta disso, né? Sabemos o funesto e terrível desse desejo. Mas Freud sentia isso e decide fazer, porque mais ou menos todos sabem, criar o C7. Temos o G20, temos o G7, com todos os poderios das nações, e temos o C7, da psicanálise, o Comitê do 7, que é um grupo secreto que cria Freud, com carta branca para censurar, para cuidar da obra dele e censurar os desvios que possam vir a acontecer. Está documentado, Ernest Jones, na vida e na obra de Sigmund Freud, tem o documento, a carta de Freud que envia para ele e disse: este comitê tem que ser estritamente secreto em sua existência, em sua ação. Assinado Sigmund Freud. E tem os anéis, eram tudo uma coisa assim, ocultistas, iniciáticos. Sim, os anéis do 7. Ferenc, Abraham, Rank, Jones. Bom, Lacan vai dizer então, essa anedota mostra a estrutura da formação analítica, da formação do psicanalista. Traços autoritários e iniciáticos, geridos por um comitê secreto, com possibilidades para censurar. Então, o que eu quero que vocês percebam, pelo menos que eu entendo aqui, é que o que Lacan faz é aplicar um método psicanalítico à própria comunidade. Ele diz, por que se cria isso? Tem motivos sociológicos, mas vamos ver os motivos internos da nossa comunidade. E vai em busca de uma verdade histórica. A psicanálise nada mais é que uma ciência da história, do particular da história de cada quem. E Lacan vai buscar a particularidade da comunidade analítica. E encontra uma verdade, um desejo, desmentido, negado, e cria uma formação de sintoma. Nada mais é, então, que um sintoma, porque se nega, se desconhece uma verdade histórica, que é o desejo freudiano, o real do desejo freudiano. Então, aí a gente pode entender como qualquer sintoma, porque o presente, e isso é a transmissão, porque um sintoma transmite uma verdade recalcada, mas transmite,
por que hoje talvez aconteça isso com nós? Por que sujeitos por freudianos, por lacanianos, que são mais ou menos democráticos, que mais ou menos são boa gente, quando se juntam com um presente que poderia ser indeterminado, como todo presente, porque tem que estar determinado pelo passado, mas que se juntam com o desejo de formar psicanalistas e de transmitir a psicanálise, começa um narcisismo, é briga daqui, é briga de lá, eu sou porque eu melhor leio Lacan, melhor leio Freud, é a verdade, você que não. Bom, acontece esse narcisismo das pequenas diferenças, que é porque, vamos dizer assim, Lacan explica, são capturados por via significante nesse desejo de transmitir a psicanálise, o desejo freudiano que é negado. É como se explica um sintoma para nós. Se lembram de Signorelli, o exemplo de Freud? Não disse uma coisa porque é negada, depois quando vai dizer o termo seguinte, se anuda, se enlaça associativamente com esse termo que foi negado e cria um sintoma que é um ato falho nesse caso. Bom, então eu diria que talvez muitas do mal-estar ainda das instituições psicanalíticas, do estagnamento do pensamento psicanalítico, ou das sociedades psicanalíticas, possam se ler do narcisismo da nossa comunidade como uma reanimação do comitê do Sete, sem saber está atuando em nós aquele C7, o comitê segredo. Bom, é isso, eu termino aqui, abro para a próxima. Vou apresentar a formação e o fracasso e a proposta de Lacan, para lidar com esse diagnóstico, que também é recalcado, negado, mas não pode tentar resolver isso. Mas esse diagnóstico